Fala galera, continuando aqui a brincadeira, se liga só na sequência aqui com o verbo assistir. Veja que ele pode ser verbo transitivo direto quando estiver no sentido de ajudar, verbo transitivo indireto regido pela preposição a no sentido de presenciar e de pertencer, e ele também pode ser um verbo intransitivo quando estiver no sentido de morar. Vamos primeiro perceber como é que ele funciona no sentido de ajudar. Eu coloco o médico assistiu o paciente. Veja que neste momento o verbo foi empregado no sentido de ajudar, com certeza. Não está no sentido de morar, nem de pertencer, nem de presenciar. Então aqui o verbo é transitivo direto e o paciente é um objeto direto. Agora vamos pegar as peculiaridades. Você vai falar assim para mim, mas espera aí, Sidney, e se eu não tive a intenção de falar que estava ajudando? Se na verdade eu estava ali e percebi uma dinâmica em que o médico só observava e quem ajudava de fato era o enfermeiro. Eu não posso colocar que o médico assistia ao paciente no sentido de ver, de presenciar? Não, pois é um fato culto da língua que o verbo assistir nesta relação entre médico e paciente só pode ser empregado no sentido de ajudar, jamais no sentido de ver, de presenciar. Aí você vai falar assim para mim, tá, Sidney, mas olha só, ele só estava vendo, ele só estava observando. E aí, o que eu faço? É para isso que tem seleção vocabular. Então você vai colocar que o médico estava observando, que o médico estava vendo, mas não que ele estava assistindo. Aí, ó, guardou essa? Vem uma banca e manda assim, ó, que esta frase poderia ser reescrita sem prejuízo gramatical e sem alteração de sentido da seguinte forma: o médico assistiu ao paciente. Aí, o que muita gente vai fazer? Vai pensar que está certo em relação à questão da correção gramatical. Ah, tá ok, mas mudou o sentido. Porque o cara vai pensar que agora está no sentido de ver, de presenciar. Só que não, se liga só. Isso aqui, você poderia pensar, ah, então o Sebrasp, no máximo a FCC, cobra diferente. Adivinha, até a Sesgran Rio já cobrou diferente assim, porque isso já está consolidado. Vários gramáticos, não é só mais o Celso Pedro Luft. Então já é um consenso que o verbo assistir, no sentido de ajudar, além de ser verbo transitivo direto, também pode ser verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Então essas duas frases aqui estão corretas de acordo com o padrão culto da língua. Mudou o sentido? Não. Ambas no sentido de ajudar. Mudou só a regência, porque agora o verbo passa a ser transitivo indireto com objeto indireto, mas as duas corretas. Continuando aqui a nossa brincadeira, a frase que realmente mais cai em provas. Pedro assistiu ao filme. Veja que o verbo assistir aqui agora foi empregado no sentido de presenciar. Então, o verbo transitivo indireto e ao filme é o quê? É um objeto indireto. O problema é que no dia a dia as pessoas não falam assim. No dia a dia, como é que o cara fala? Que o Pedro assistiu o filme, que o Pedro assistiu o jogo. Mas o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, obrigatoriamente exige a preposição a. Depois, se eu colocar assim, ó, este é um direito que assiste a você. Veja que o verbo assistir agora foi empregado no sentido de ver, no sentido de pertencer, então o verbo transitivo indireto e o a você é um objeto indireto. Tem uma observação aqui interessante? Tem, em relação ao pronome lhe. Só que eu vou deixar para fazer essa observação com mais calma, com mais consistência, lá na parte de colocação pronominal. Eu só te adianto que o lhe, o pronome oblíquo lhe, não entra no verbo assistir no sentido de presenciar. Então não poderia colocar Pedro assistiu-lhe. Obrigatoriamente eu teria que colocar Pedro assistiu a ele. Já no sentido de pertencer, pode. Então daria para dizer, este é um direito que lhe assiste. Aí lá na aula de colocação pronominal, eu vou explicar mais profundamente o porquê disso, tá? Mas já guarda essa informação. E aí continuando aqui, ó,
eu poderia colocar também, ó, Pedro assiste em Paris. Opa, Paris com P minúsculo não dá, né? Paris com P maiúsculo. Aí aqui, ó, para a gramática tradicional, o verbo é intransitivo e o em Paris é um adjunto adverbial de lugar. Existe uma visão divergente dessa, que é uma visão do Celso Pedro Luft. Para ele, o verbo aqui é transitivo indireto e em Paris é um objeto indireto. Mas eu preciso me preocupar com isso, Sidoca? Não, porque na verdade, quando esse verbinho cai em prova, é mais pelo princípio da estranheza. Porque no dia a dia ninguém fala assim. Como é que qualquer pessoa naturalmente falaria esta frase, ou teria a ideia que está aqui apresentada? Diria, Pedro mora em Paris. Ninguém colocaria o assistir. Todo mundo colocaria, de fato, o verbo morar. Então, o cara vai olhar, vai achar que está estranho, vai pensar que está errado, quando na verdade está certo. É só isso. Não precisa ficar se preocupando com a análise morfossintática que a gente tem aqui não, tá? Mas eu já estou te dando a informação de que para a gramática tradicional é intransitivo, com adjunto adverbial de lugar, porém o Celso Pedro Luft vê de forma diferente. É só para você ficar ligado que existe essa divergência, tá? E aí, continuando aqui, vamos para esse camaradinho aqui, ó, verbo chamar. Verbo chamar é perigoso, hein? Então se liga só. Verbo chamar no sentido de convocar, ele vai ser um verbo transitivo direto, ou seja, vai pedir complemento sem preposição. Então veja aqui, a direção chamou os professores. A direção é o sujeito, chamou aqui no sentido de convocar. É um verbo transitivo direto. E os professores é um objeto direto. Agora, esse aqui é que é perigoso. O verbo chamar, no sentido de apelidar, denominar, caracterizar, cognominar, ele vai ser o que a gente chama de verbo transobjetivo. E o que é isso? É um verbo que pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, só que além de apresentar o objeto, ele também vai apresentar um predicativo do objeto. E detalhe, esse predicativo do objeto pode ou não ter a preposição de acompanhando. Ou seja, essa preposição aqui vai ser facultativa. Aí olha só que perigo que a gente tem aqui. Primeira frase, chamei-o de tolo. Muita gente já poderia errar na classificação do verbo. E é óbvio que o avaliador pediria a classificação do verbo. Aí o que muita gente vai pensar? Quem chama, chama alguém de alguma coisa. Ah, então é verbo bitransitivo, é verbo transitivo direto e indireto. Não. O que a gente tem aqui? Um verbo transobjetivo. O que é isso? É o verbo que pede o objeto e que além do objeto vem um predicativo específico para esse objeto, que é o predicativo do objeto. Então, veja que a construção da frase é que vai definir a nossa classificação. Então aqui, ó, veja que quando a gente destaca o de tolo, tolo não é um objeto, nem uma circunstância, é uma característica, por isso é predicativo. Então aqui, ó, chamei-o de tolo, o verbo é transitivo direto, o é o objeto direto e o de tolo é predicativo do objeto direto. Como a preposição aqui é uma preposição facultativa, eu posso ter chamei-o tolo. O verbo vai ser transitivo direto, o vai ser objeto direto e tolo predicativo do objeto direto. Agora, chamei-lhe de tolo. Muita gente poderia pensar assim, ah, tá com dois objetos indiretos, está errado. Não, porque aqui o verbo é transitivo indireto, o lhe vai ser um objeto indireto e o de tolo um predicativo do objeto indireto. Chamei-lhe tolo. Aí, ó, verbo transitivo indireto, o lhe, objeto indireto, e o tolo, predicativo do objeto indireto. Geralmente, como é que o avaliador tenta derrubar o candidato aqui? Na frase, chamei-o de tolo, ele vai destacar o de tolo, ou então chamei-o tolo, e vai dizer que funciona como complemento verbal, quando na verdade a gente já sabe que complemento verbal obrigatoriamente é objeto, e que o predicativo não pode ser um complemento verbal. Talvez ele faça isso no intuito de derrubar o candidato que pensa que aquilo dali de fato é um objeto. Chamei-o de tolo, de tolo é objeto indireto, então vou dizer que é complemento verbal, só que é um predicativo, é uma estrutura nominal.
E aí ele ainda pode trabalhar em relação à preposição. Ele pode colocar a frase sem a preposição e dizer que tem que colocar porque ela é uma preposição obrigatória. Porque no dia a dia, na nossa fala, a tendência é colocar a preposição. Dificilmente você vai ver alguém falando assim, ó, chamei-o bobo. Não, você vai falar assim, chamei-o de bobo. Então, opa, realmente essa preposição parece que é obrigatória. Só que não, ela é facultativa. Tanto faz a presença dela ou a ausência. Não vai atribuir nem prejuízo gramatical, nem alteração de sentido. Continuando aqui, ó. Verbos chegar e ir. Eles devem ser introduzidos pela preposição a e jamais pela preposição em. Então não é vou no ortopedista, é vou ao ortopedista. Não é cheguei em Brasília, é cheguei a Brasília. E aí só para salientar, para a gramática tradicional, estes verbos são intransitivos, com adjuntos adverbiais de lugar, mas para o Celso Pedro Luft, e isso já foi cobrado na FCC, estes verbos são transitivos indiretos com objetos indiretos. Mas é bem claro que para as demais bancas, inclusive Sebrasp e FGV, que são vistas como diferentonas também, aqui não importa essa classificação. A FCC cobrou? Cobrou. Mas as demais bancas cobram apenas a regência correta. É para colocar a preposição a e não a preposição em. Continuando aqui, ó. Verbos esquecer e lembrar. Esses são interessantes, ó. Quando não pronominais, eles são verbos transitivos diretos. Então, neste momento, ó, eu penso assim, ó, quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Mas quando eles são pronominais, eles vão ser verbos transitivos indiretos regidos pela preposição de. Então, ó, quem esquece, esquece alguma coisa, mas quem se esquece de alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa, mas quem se lembra de alguma coisa. Então, vamos lá, ó. Naquela frase ali, ó, esqueci o casaco dele. O verbo é transitivo direto e o casaco dele é objeto direto. Depois, lembrei-me de todas as respostas. O verbo lembrar veio com pronome, passa a ser transitivo indireto e de todas as respostas um objeto indireto. O que esse pronome aqui vai ser? Um PIV. O que é um PIV? É uma parte integrante do verbo, é uma partícula integrante do verbo ou um pronome integrante do verbo. Isso significa que ele só vai ter função morfológica, ele não tem função sintática, tá? Agora, olha só uma coisa interessante para colocar aqui, ó. Eu poderia colocar esqueci-me do casaco dele, numa questão de reescritura. A troca de uma estrutura pela outra promoveria prejuízo gramatical? Não, porque ambas estão corretas. Verbo transitivo direto pede objeto direto. Verbo transitivo indireto pede objeto indireto. Agora, promoveria uma alteração de sentido? Também não. Também não. Ou seja, eu posso trocar esqueci o casaco dele por esqueci-me do casaco dele sem prejuízo gramatical e sem alteração de sentido. Porque aqui não haveria a possibilidade de pensar, em um eu esqueci mais do que o outro. Não, tá? Então, cuidado com esse verbinho, porque vira e mexe cai em prova e a gente erra por conta do filme do Macaulay Culkin. Esqueceram de mim, lembra? Que na verdade deveria ser sozinho em casa, né? É home alone, né? Alone. Então, os caras traduziram, pensaram, pô, esqueceram-se de mim, vai ficar estranho, não vai pegar. Vamos colocar esqueceram de mim. É por isso que o cara fala assim, ó, pô, esqueci da aula hoje. Não, esqueci a aula hoje. Verbo esquecer sozinho, sem pronome é transitivo direto, com pronome é transitivo indireto regido pela preposição de. Continuando aqui, ó. Verbos informar, certificar, cientificar, notificar, avisar, prevenir, comunicar. Em provas cai mais o informar e o avisar. Eles são basicamente verbos transitivos diretos e indiretos, tá? Então vamos lá. Quando a gente trabalha esses camaradas aqui, eles podem adquirir duas situações. Ou eu informo alguém de algo ou sobre algo, ou eu informo algo a alguém. Então, quando eu digo informou todos do acidente, eu informei alguém de alguma coisa. O verbo é transitivo direto e indireto. O alguém aqui é o objeto direto e o do acidente aqui vai ser o objeto indireto.
todos, complemento sem preposição, do acidente, complemento com preposição. Eu ainda poderia ter informou todos sobre o acidente. Todos, objeto direto, sobre o acidente, objeto indireto. Depois, eu posso informar algo a alguém. Então, eu posso colocar aqui, ó, informou o acidente a todos. A todos vai ser o objeto indireto, o acidente, objeto direto. Ou avisei-o de que eu faltaria. Verbo transitivo direto e indireto, aqui também. O vai ser objeto direto e o de que eu faltaria vai ser um objeto indireto. Olha outra possibilidade. Avisei-lhe que eu faltaria. Qual é o bizu na prova para estes verbos? Geralmente, quando usam esses verbos na prova, eles testam a tua atenção. E eles colocam com dois objetos indiretos. Mais ou menos assim, ó. Avisei ao aluno da mudança de horário. Eles colocam assim, dois objetos indiretos. Ou avisei ao aluno sobre a mudança de horário. Dois objetos indiretos. Então, você já tem que ter em mente, este verbo, a princípio, vai ser transitivo direto e indireto mesmo. Então, eu vou olhar para o primeiro complemento. Se o primeiro aparecer sem preposição, significa que o segundo tem que ter a preposição. Agora, se o primeiro já aparecer com a preposição, o segundo não pode ter a preposição. Então, fica ligado no primeiro para entender como é que o segundo vai funcionar. Continuando aqui, ó. Verbo namorar. O problema é que a gente usa errado no dia a dia. Eu digo que o Pedro namora com a Bruna, que a Bruna namora com o Pedro. Mas o verbo namorar, veja, é transitivo direto, ou seja, ele pede complemento, porém sem preposição. Então é Pedro namora Bruna, Bruna namora Pedro. Aqui, ó, Elisa namora Otávio. E então, aquela famosa frase, você quer namorar comigo, sempre esteve errada, porque o verbo namorar não trabalha com a preposição com. Então, o certo seria você quer me namorar? E aí, continuando aqui a nossa brincadeira. Verbos obedecer e desobedecer funcionam como transitivos indiretos regidos pela preposição a. Então, quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Então, aqui, ó. O bom filho obedece aos pais e o candidato desobedeceu ao regulamento. Duas observações importantes aqui. Quando trabalham vozes verbais, dizem que estes verbos podem também passar para a voz passiva, mesmo sendo transitivos indiretos regidos pela preposição a. Por que isso acontece? Porque lá no latim eles eram verbos transitivos diretos. É só por isso. Mas é óbvio que na hora que a gente passa para a voz passiva, a gente retira a preposição do objeto indireto. Então tá aqui, ó. O bom filho, sujeito, obedece, verbo transitivo indireto, aos pais, objeto indireto. Se eu fosse passar para a voz passiva, coisa que nunca aconteceu em prova, tá? Mas vai que aconteça. Eu colocaria assim, ó. Os pais são obedecidos, né, já que está no presente, ó, são obedecidos pelo bom filho. Eu não vou colocar aos pais. Agora, uma outra observação, e esta sim mais perigosa, porque cai bastante em prova e derruba muita gente. A contaminação sintática que o verbo obedecer traz para o verbo respeitar. Geralmente, as pessoas usam os dois da mesma forma. Ou colocam os dois com preposição, ou colocam os dois sem preposição. E, na verdade, o obedecer tem a preposição e o respeitar não tem. Tanto que eu devo fazer assim, ó. Devemos obedecer aos mais velhos e devemos respeitar os mais velhos. O obedecer é transitivo indireto, pede objeto indireto. O respeitar é transitivo direto, pede objeto direto. Sidoca, eu não poderia colocar o respeitar com preposição a como se fosse um objeto direto preposicionado? Não.
não são todos verbos, na verdade não são todas as construções que admitem o objeto direto preposicionado. Aqui não tem a menor necessidade, então eu não posso colocar devemos respeitar Olá, meus aos mais velhos. amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$ 200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$ 200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas, ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle, tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque eu interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.